muito obrigado, viu? Glória a Deus. Hoje é uma noite para a gente estudar a palavra do Senhor. Que tempo precioso, irmãos. Nós estamos reunidos no nome dEle, Ele está aqui. Enquanto eu estou falando, eu creio que o Espírito Santo também vai estar complementando aquilo que eu estou falando dentro de você, lembrando versículos, trazendo luz, entendimento, revelação, juntando coisas que Ele já tem começado a tratar contigo e testificando a própria palavra dEle, porque Ele é tão real. O poder dEle pode fazer tanto por nós. Aleluia, a autoridade do crente. É uma matéria que é ensinada no Rema e que a igreja, que o diabo ele tem tentado desesperadamente roubar isso de nós, a igreja, sabe? Porque se uma pessoa ela nasceu de novo, ela não é mais uma pessoa comum. Algo extraordinário, um poder insuperável agora habita dentro de nós. E a Bíblia diz que, filhinhos, vocês são mais que vencedores. Vocês têm vencido o maligno, têm desvencido o maligno. Pois maior é aquele que habita em vós do que aquele que está no mundo. Então, mesmo você estando sozinho dentro da sua casa, ou numa empresa, ou numa sala de universidade, ou num ambiente na rua, o maior está habitando agora dentro de você. E com essa consciência do maior habitando dentro de nós, tudo muda. A consciência do Deus dentro. Irmãos, não é um Deus que não fala, não é um Deus que não se move, é o Deus do impossível. E a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz que esse poder que está dentro de nós, abre em Efésios 3:20. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe? O tempo mudou, é um tempo de festa. É um tempo de festa para nós. Você está falando isso para quem? Para todo aquele que nasceu de novo. É um tempo de festa. É um tempo de celebração. A sua vida agora é festa. Todos os dias você pode celebrar. Então, por que tem tanto crente andando assim? Olhando para... Sabe, irmãos, o diabo ele foi colocado debaixo dos nossos pés. Ele foi reduzido a nada, a coisa de nenhum valor. Ele está falido. Ele é impotente. Ele foi despido de toda a sua autoridade. Ele está nu da autoridade, destituído do cargo que mandava em nós. Eduardo, tu pode me dar essa chave, por favor? Sabe, quando Deus criou o homem, Ele deu domínio ao homem e Ele entregou uma chave para o homem, a autoridade. O homem poderia governar debaixo do governo de Deus. Ele tinha autoridade para falar o nome, as coisas. E isso foi dado a você e a mim em Cristo. Mas um belo dia, o diabo, ele... Fica aí em Efésios 3:20, tá bom? O diabo, ele veio como uma forma de serpente e ele mentiu, ele enganou Eva, porque ele é mentiroso. Ele é pai da mentira. Sabe, muitas coisas que estão aqui na sua cachola, no seu pensamento, que você sofreu, que aconteceu com você, que pensa limitante, que te limita numa prisão, foi o diabo. Ele, o mentiroso, disse que você é assim. Colocou um slogan em você, não pode, incapaz, fraco, nervoso, o estressado. Não, você não é nada disso, estressado, fraco, nervoso. Você não é isso, não. Você é o filho amado de Deus. Você é aquele que Deus sonhou com você. Você nasceu para dar certo. Você não precisa ficar a vida toda num quadrado, aprisionado por vícios que todo mundo falou. Mas muitas pessoas elas foram usadas para dizer aquilo que elas viram de você. Mas Deus, Ele sonhou com você. Ele é o seu fabricante e Ele sabe como você foi fabricado para dar certo. Ele não fez de você um ninguém. Ele não fez de você aquela pessoa que bate em toda porta e não abre. Não, Ele colocou um potencial incrível, insuperável. E Ele
O Senhor te deu um espírito de poder. Uma fortaleza está dentro de você. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso que os meus olhos agora sejam iluminados. Porque eu não sou um qualquer um, coitadinho, não. As nações pensam que nós somos um coitadinho. Mas existe um poder que eles não veem. E você sabe aqui, que esse poder que você carrega é maior do que um tsunami. Esse poder cura cegos. Esse poder arranca câncer como pele, assim, arranca. E não é você e nem eu, mas o poder de Deus agindo em nós. Esse poder te dá ideias extraordinárias. Esse poder te faz ir além e acima. Esse poder te fez mais que vencedor sobre a dor do passado, sobre os slogans que o diabo colocou em você, porque ele é mentiroso. E existe um mentiroso que disse coisas sobre vocês, mas existe alguém que disse a verdade sobre você. O que você vai escolher, a quem você vai dar ouvido? Você vai falar a linguagem do diabo ou a linguagem de Deus? Sabe, eu não estou com raiva de você por quando eu falo assim, mas me vem uma ira sobre o que o diabo tentou fazer comigo. Vou dizer meu testemunho. Sempre eu vi que eu era fraquinha, que eu era uma medrosa, que eu não conseguia nada, que eu não era desenrolada, que eu não era capaz, que eu era tímida. Irmãos, você não sabe quando eu cheguei na igreja, eu não falava nem com ninguém. E Eduardo falava com todo mundo. E eu dizia, esse homem é um político, eu casei com um político. E quando chegava um pastor, ele ia lá na frente, eu me escondia lá dentro do banheiro para ele não me chamar, porque eu não tinha, irmãos, eu não tinha ousadia para olhar nos olhos das pessoas. Eu não conseguia acertar a colher na boca ou o copo de suco, sujava. Eu preferia ficar com fome para não passar vergonha, porque eram prisões dentro de mim, irmãos. Até o dia que a verdade chegou. Até o dia que a verdade chegou, a verdade procede da boca de Deus. A sabedoria de quem você é, não vai procurar na boca de pessoas. Procura na palavra de Deus. Sabe, eu tinha medo de ficar dentro de casa. Quando eu casei, eu ficava imaginando que ia entrar pessoas. Eu ligava para Eduardo no trabalho. Pelo amor de Deus, vem aqui. Talvez a área que ele tentou lhe segurar, talvez foi outra. Mas, irmãos, sabe quando tem uma rachadura na parede? Quando acontece uma rachadura na parede, ou quando um ladrão assalta uma casa, as pessoas vão lá e reforçam as trancas. As pessoas vão lá e colocam cadeado ali. As pessoas, quando tem uma rachadura, elas consertam para que aquilo não caia. Irmãos, o nosso espírito já foi feito tudo novo. Mas a gente não sabe, mas eu estou aqui para lhe dizer que se você ler a Bíblia, você vai saber do potencial incrível que Deus colocou dentro de você. E que você não é essa pessoa que a vida toda tentaram dizer. O diabo usou pessoas para dizer. O diabo tentou dizer que você era um inconstante, que você não parava em nenhum lugar, que nenhuma pessoa gostava de você, que você era rejeitada. Eu sei lá o que o diabo te disse. Mas eu não estou aqui para dizer o que o diabo te disse. Eu estou aqui para dizer que Jesus já colocou um ponto final na derrota. E ele disse que você pode triunfar nele. E triunfar, irmãos, é ter vitória sobre todas as coisas. Deus te libertou da derrota. Deus me libertou da timidez. Então, irmãos, eu comecei a parar de ouvir o diabo, o adversário, o ladrão que mata, rouba e destrói. O homicida, o que mata sonhos, o que rouba sonhos. Foi Deus que colocou esse sonho dentro de você. Não deixe o diabo roubar, matar o teu sonho. Acredite, se não é contra a palavra de Deus, se não é contra o seu irmão, contra as pessoas, acelera, porque é de Deus. Não deixe o diabo te enganar. Eu sei que tem um tempo e um modo, mas agora você pode orar em línguas e você pode ter o plano, a estratégia divina dentro de você. Meu irmão, pensa aí.
Você não saber o que fazer e de repente você começa a orar em línguas. Mas eu tenho tantas promessas, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Começa a buscar o Senhor em oração, em adoração. Começa a invocar o nome de Jesus quando aquela angústia, aquele medo, aquela opressão que dói até na carne do inferno vier contra, se levanta, não fica calado. Aquilo não precisa ficar como uma nuvem negra, como um urubu na sua janela. Você tem o nome de Jesus que pode ir contra. Você pode se levantar em fé. Você pode declarar palavras que o Senhor já colocou dentro de você, porque não é o diabo que está falando. Se foi um versículo, irmão, não é o diabo que está falando. Deus está falando. Sabe, muitas vezes os crentes dizem que é o diabo, porque é muito mais fácil dizer, foi o diabo. E o diabo está dizendo, tudo eu? Só eu? Sabe, ele não tem mais poder. Ele está debaixo do seu pé. Ele é nada. Todos verão e juntamente compreenderão que é aquele que anuncia no início. Ele cumpre aquilo que fala. Ele já te anunciou porque ele é poderoso para fazer mais do que ele fala. Mas eu não tenho capacidade. Quem disse que é na sua capacidade, meu irmão? Ele tem te acusado, ele tem te seduzido para te distrair, te fazer parar. Para de olhar por fora e olha para a palavra. Busca as coisas de cima, porque essa é a verdade ao teu respeito. Existe uma verdade. Sabe, muito tempo eu fui ensinada mentiroso nas mentiras e eu não conferia na palavra. Mas no dia que eu soube, pensa numa raiva que eu fiquei. Eu disse, eu não acredito não, que tudo que eu sei até hoje não é. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não busquei verificar nas Escrituras. E a palavra de Deus diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe, irmãos? E quando a gente chegar no céu, a gente vai chegar e dizer, meu Deus do céu, a gente está lá no céu. Meu pai, paizinho querido, quer dizer que eu podia tudo isso. Eu era tudo isso e eu vivi daquele jeito. E o Senhor disse, eu coloquei tudo para você. Eu te dei uma herança. Meu irmão, quando uma herança grande de milhões é deixada, é briga de faca dos herdeiros. Da gente não, os crentes não, viu? Os crentes não, mas para saber qual é a parte deles. Existe uma herança, nós somos herdeiros juntamente com Jesus. O próprio Pai nos ama. Jesus não se envergonha de dizer que a gente é irmão dele. Ei, farinha do mesmo saco, como diz aqui. Ele ressuscitou primeiro, Jesus veio fazer uma ameaça no inferno, o diabo estava aqui reinando, matando, fazendo tudo que ele queria. Jesus veio, ele já ficou com a ameaça, aí Jesus ressuscitou e você ressuscitou com ele. Então agora você tem muitos crentes cheios do Espírito Santo para acabar com o inferno. Você é uma ameaça, você é um perigoso. Então o diabo não quer que você saiba, ele quer que você viva ali, sabe? Tem um exemplo que eu gosto muito sobre a autoridade do crente, e é que eles pegaram um elefante, e eles pegaram o elefante pequenininho no circo, que antigamente podia, hoje eu acho que não pode mais não. Pode não faça isso não. Então, eles pegaram o elefante e eles colocaram estaca e o elefante queria sair daquele lugar, mas ele não podia porque ele não tinha força, porque ele ainda era um bebezinho. Sabe, quando a gente nasceu, nossa mente nasceu limpa, mas várias mentiras foram ditas sobre nós, sobre o nosso futuro, sobre o nosso casamento, que a gente gastava o dinheiro todinho. Você não é um gastador, nem um destruidor, nem um devorador. Você é equilibrado, que você pega, você é guiado pelo Espírito. Para dar no lugar certo, a pessoa certa, o Espírito vai te guiar. Amém? E aí, aquele elefante foi crescendo, ele foi tomando força, mas como ele já tinha tentado muitas vezes sair daquele toco ali, e ele não tinha conseguido, então ele colocou na mente dele algo, ele não tinha mais ousadia para puxar. Mas quantos sabem aqui que quando ele cresceu, ele tinha força para sair dali? Ele tinha capacidade para sair dali, vocês concordam?
Mas na mente dele existia um pensamento que limitava ele. Sabe, pensamentos limitantes, eles vêm direitinho do inferno. Existem pregadores. Cuidado com o que você escuta na internet. Cuidado com quem você está andando, que estão falando por espírito de demônio, ensino de demônio. E o demônio ensina bem erradinho, para destruição, para deixar o crente bem quietinho. Mas agora você vai aprender a palavra de Deus, amém? Então, irmãos, o Senhor, Ele deu autoridade para o homem. Gênesis 1, 26 a 28, o Senhor fala assim, disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse, Deus falou, essa foi a ideia e o plano dele. E ele disse, tenha ele domínio sobre sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Está dizendo assim? Toda a terra? É mesmo? Quer dizer que Deus fez um homem para governar. Deus liberou uma bênção para o homem. Deus disse assim para o homem, assuma o comando, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra, você pisa aí. Está pisando na terra? Você mora na terra? A terra Ele deu aos filhos dos homens. Ah, Deus, mas cadê você? Você não está vendo não que eu já passei, eu sofri tanto, eu comi o pão que o diabo amassou. Agora, você come do pão que amassou o diabo. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Deus está dizendo, eu estou aqui sentado no trono, cheio de poder e autoridade, e você está sentado aqui comigo. A terra está lá embaixo. O que você ligar vai ser ligado. O que você liberar com palavras, irmãos, palavras têm poder. Libere o céu no seu casamento. Libere o céu sobre a sua saúde. Libere, dê legalidade para Deus agir através das palavras que saem. Mas eu não estou vendo. E é que o justo vive pela fé. Eu criei, por isso falei. Palavras dão autoridade para Deus entrar em cena. Como palavras abrem portas para o diabo entrar e destruir. Então, cuidado com o que você fala sobre o seu filho, com o que você fala sobre o seu esposo, com o que você fala sobre a sua família. Abençoe e não amaldiçoe, porque você é uma autoridade constituída por Deus nessa terra. E você não está no time do diabo para ser um amaldiçoador. Você não está jogando contra, porque quem não é com ele está contra ele. Você ressuscitou dos mortos para ser um embaixador de Cristo na terra. Um embaixador, irmãos, é a maior autoridade de um governo junto ao outro. E é isso que você é. Um embaixador de Cristo. Você é um embaixador de Cristo. Onde você chegar, você chega para demonstrar o reino. Esse reino não é de visível aparência. As pessoas podem dizer, mas eu sou pequenininho, eu moro ali, meu sofá é assim, minhas panelas é assim. Meu irmão, esse reino não é de visível aparência. É um reino que não está aqui ou ali, mas é um reino de poder. Esse reino habita dentro de nós. Esse reino é um reino de alegria, de paz. Esse é um reino de justiça. Esse é um reino onde as coisas acontecem crendo e falando. Amém? Ou dizendo não, diabo. Não é assim sobre a minha mente, não é assim sobre o meu corpo, não é assim sobre a minha casa, não é assim. É o que o Senhor diz. Então o Senhor, Ele deu autoridade sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 27, criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai, irmãos.
cuidar, mantenha em ordem. Deus deu para você. Não é os professores que vão educar os seus filhos, é você. E a autoridade que está sobre você é muito maior do que a autoridade do diabo que vier para destruir. Você tem autoridade para afirmar o que eles são. Você vai dizer como vai ser o futuro. Quem eles são em Cristo. Você. Você crê que... mas isso e aquilo. Você tem autoridade. Abençoe os seus filhos. Imponha as mãos. Eu vi Luciano Subirá dizendo que ele estava... Eu acho que é um neto, o segundo dele. É um neto? Disse que ele estava com um menininho no colo e passou uma pessoa e disse, você está brincando com o seu neto? Ele disse, eu estou declarando a palavra. Até o tutano desse menino vai ser abençoado. Então, irmãos, faz isso você que é avó, você que é tio. Mas meu sobrinho, os pais não conhecem. Você é autoridade naquela casa, meu irmão. Então, ministra batismo no Espírito Santo para a sua criança. Ei, as crianças podem ser tão cheias do Espírito e derramar por onde elas vão. Então, ele disse que abençoa, disse sujeita ou cuida. Não tem uma coisa que o povo diz, estou atrasado, cuida. Ei, cuida, igreja. Cuida do que Deus te deu, para que ninguém roube a tua coroa. Sabe, o Senhor colocou o homem no jardim e ele mandou ele cuidar, guardar. Por quê? Porque tinha perigo de alguém vir roubar. Existe um ladrão, irmão. Então, cuida do seu casamento. Cuida de como você está declarando. E sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração. Ele escondeu, irmãos. Algo que é muito valioso para as mulheres. Uma vez, Eduardo me deu um conjuntinho assim de joia. E eu estava tirando na pia e desceu no ralo. Meu irmão, eu tentei puxar com escova, eu tentei puxar com pinça, não saiu não. Eu fui para debaixo da pia, arranquei o cano, mas eu não perdi. Sabe, irmãos, quando você tem um tesouro, você não quer perder aquilo. Se algo é importante para você se perder, você varre a casa todinha, mas você olha atentamente, porque é um tesouro. Escondi a tua palavra no meu coração. Por quê? Para eu não pecar contra ti. Irmãos, o inferno é real, o diabo é real e Deus também é real. E Ele colocou na sua vida o poder do livre-arbítrio. A decisão, escolhe hoje a quem você vai servir. Amém? Escolhe a vida, ou domina, sujeita, governa, assuma a sua responsabilidade. Então, Deus estava dando uma chave para o homem. Sabe quando uma pessoa tem um zelador aqui na igreja, ele tem a chave da igreja. Então, se eu chegar aqui, eu tenho acesso ao gabinete, eu tenho acesso a todo lugar. Porque ele me conhece e ele me dá acesso. A porta é Jesus. O caminho é Jesus. E ele, irmãos, trouxe de volta a chave. O diabo enganou o homem com conversinha e Adão e Eva, ele entregou aquela autoridade. Por isso o mundo está assim de cabeça para o ar. Não foi Deus que quis assim, mas o homem entregou a chave desse mundo, a autoridade que foi dada ao homem para Satanás. E Satanás, ele é o príncipe desse século. E ele tem cegado pessoas, até mesmo na igreja, para que elas não creiam em algumas áreas aquilo que Jesus disse que é seu. Então, irmãos, tudo que é incredulidade, dúvida, medo, isso é mercadoria contrabandeada. É como uma droga. Você não pegaria uma droga. Cuidado, porque dúvida, incredulidade, tudo aquilo que todo pensamento, argumento que vem para destruir você, destruir seus filhos, seu casamento, seu esposo, destruir seus sonhos, vem do inferno. E nem tudo que você pensa é você mesmo pensando. Às vezes ele vem e repete. Como é que vem a fé? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe,
teve coisas que o diabo repetiu várias vezes para que você acreditasse, porque o medo vem pelo ouvir também. A dúvida vem pelo ouvir também. Então, quando esses pensamentos que tiram a sua força, o seu ânimo, roubam a sua alegria, os seus sonhos, dizendo que você vai morrer, que seu marido vai ficar sozinho, que vai casar, repreenda, porque isso vem do inferno, meu irmão. Repreenda. Tem pensamentos que vêm para matar, roubar e destruir. Esses são os pensamentos do diabo. E às vezes são nossos próprios pensamentos que eles precisam ser renovados, porque a sua maior defesa contra o inferno, contra o diabo, é colocar os pensamentos de Deus, porque a alma, a mente é a porta para o coração. Se o diabo entra aqui, irmão, ele vai bagunçar, vai dar trabalho. Então, peneire os pensamentos, coloque a palavra como uma peneira para não deixar tudo o que vier. Irmão, uma vez eu fui na escola deixar os meninos e meu dia estava tudo legal. De repente, eu sou dona de casa, eu vi uma menina bem bonita. E o diabo disse assim para mim, tá vendo? Ela tá toda no salto. Eu, irmão, vou dar esse testemunho mesmo para que você saiba que ele fala mentira. Bonita, e ela dizendo que ia para trabalhar o dia todinho, depois ia para a universidade. E tu? Quem é tu? Comigo, isso o diabo. Eu estava de chinela, estava desarrumada e ia voltar para fazer o almoço. Irmão, eu não percebi que aquilo era um pensamento do diabo. Eu fiz assim, ó, ladeira abaixo. Eu digo, misericórdia, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Meu Deus. Aí, de repente, eu fiquei assim, por que eu estou tão mal? Por que eu estou tão triste? Eu estava tudo bem até chegar na escola. Eu fui começar a meditar. Meu Deus do céu, eu estava bem, eu estava sorrindo, meu carro não aconteceu nada, ninguém me disse nada. Eu vi o seu rabo, Satanás, se balançando. Eu vi de onde veio isso para tirar a eficácia do meu dia. Eu estou percebendo quem está falando comigo. Eu sou filha de Deus. Eu estou cuidando. Nada contra quem anda de salto. Nada contra quem trabalha. Quem estuda. Isso é bom, isso é lícito. Mas nada contra também quem cuida da família. Deus me mandou, é algo entre eu e ele, meu esposo. E eu estou cuidando das coisas que o Senhor me entregou também. Eu sou embaixadora de Cristo. Ei, deixa eu te dizer uma coisa aqui, Satanás. Eu vou vir nessa escola e eu vou falar para todo mundo que meu Deus é bom. Eu vou falar aqueles pessoas. Carreira, meu amigo. Acabou-se. Eu não sei. Talvez é tão sutil que você... Olha, essa doença vai te matar. Cuidado. Está ficando mais fraco. Cuidado, irmãos. Fica ligado, ora no Espírito, se enche na palavra. Lê a sua Bíblia. Irmãos, um crente que não lê a Bíblia, meu irmão, ele é suscetível a qualquer pensamento, mas você é uma ameaça para o inferno. E sabe, irmãos, qual é o maior inimigo do homem? Não é o... Pergunta para mim, quem é o maior inimigo do homem? Não é o diabo. Então pergunta, então quem é? A ignorância, a falta de conhecimento. Irmãos, eu posso ter 1 milhão na minha conta, mas se eu não sei, eu posso não comer nenhum restaurante, andar com a roupa rasgada, mas eu não sei que eu tenho 1 milhão na minha conta. Deus, ele fez um depósito na conta de cada crente. Ele investiu o nome de Jesus. Eu gostaria que você fosse lá para Efésios, para você ver o que o Senhor fez por você. Aleluia. Você não é um pobre coitado sozinho, um vermezinho, mas não. Você é filho amado de Deus. Eu e você, a gente estava como aqueles meninos mendigos lá debaixo da ponte. Aí passou um grande empresário e disse, quero adotar na minha família. Vamos ali, deu um banho de loja no menino. Cortou os piolhos do menino. Estou dizendo que você era piolhento, não. É um exemplo. Cortou os piolhos do menino. Deu um banho no menino. Cortou as unhas que estavam desse tamanho. Ensinou o menino a não falar mais errado. O menino voltou lá debaixo da ponte. E os outros meninos que estavam lá. Oxi, tu
Tu tá se achando? Quem tu acha que tu é? Aí o menino disse, agora eu sou filho de um empresário ali. Moro lá na casa dele, tenho um quarto na casa dele, todo dia como da comida dele, eu ando no carro dele, agora eu sou filho dele. Não, tu não é tudo isso não, só porque ele quis, eu não podia ser, mas ele escolheu. Ele me deu, ele fez isso. A graça de Deus te escolheu, irmão. A graça de Deus te lavou com um sangue poderoso. A graça de Deus te limpou, te purificou. Ele te colocou na família de Deus. Ele te arrancou das mãos do Satanás, da escravidão e te colocou num reino de paz. Aquele menino está rindo à toa, está feliz, não está com a barriguinha, mas está rindo à toa. E o povo diz, não acredito. Se tu não acredita, tu fica sem acreditar, mas eu estou vivendo. Você está vivendo algo novo? Você está vivendo dias de salvação? A salvação do Senhor é plena, mas precisa a gente renovar a nossa mente. E olha o que diz aqui em Efésios. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, porque lhe agradou e foi-lhe agradável a intenção, para que possamos ser o louvor da glória da sua graça. Favor e misericórdia, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos redenção. E ele não disse em quem nós estamos tentando ter, ele disse nós temos redenção. Sabe o que é redenção, irmão? Libertação e salvação. Por quê? A gente era escravo e alguém pagou o preço, irmãos, pelo seu sangue. Você teve redenção, você era escravo, você era manipulado pelo pecado, só que agora você é livre. Você não precisa viver do mesmo jeito, com o mesmo pensamento de angústia, de inferioridade. Não, agora você tem o nome de Jesus. O nome de Jesus foi dado para a igreja. E a Bíblia diz que esse nome não foi nenhum outro nome dado, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual nós sejamos salvos. No nome de Jesus tem salvação. Esse nome te livra de qualquer situação. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No nome de Jesus tem cura. Se seu filho adoecer, ele disse qualquer coisa, até agora você não tenha pedido nada, mas peça qualquer coisa que você pedir em meu nome, eu farei para que a sua alegria seja completa. A Bíblia diz que se dois, marido e mulher ou irmãos, na terra concordar acerca de qualquer coisa, isso será feito. Pensa a oração de concordância. Meu irmão, chega uma bronca federal na sua casa, você conhece alguém que crê concordando no seu espírito, aquilo está resolvido. Irmãos, o Senhor disse para Josué que ele já tinha entregue a Josué seu rei, seus valentes e seus poderosos. E a cidade de Jericó estava um muro lá, meu irmão. E o Senhor disse assim, Josué, não tenha medo não, porque eu serei contigo todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E tinha bronca para Moisés, porque no deserto teve comida, no deserto teve água, de dia tinha uma nuvem, de noite tinha uma coluna de fogo para iluminar, os sapatos não se desgastaram. Irmãos, isso era no deserto. Ele disse, olha, o mesmo Deus que foi com ele vai ser contigo. E agora deixa eu te dizer, ele disse também para você, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Mas Moisés podia estar dizendo assim, mas eu estou vendo aqui uma muralha, essa muralha é impossível de homem passar, porque é uma cidade rigorosamente fechada. Mas meu irmão, aquele muro não caiu na força de Josué, nem na força daqueles guerreiros, mas existia um poder dentro deles que fez a muralha virar pó. E esse mesmo poder, irmãos, agora está dentro de vocês. E pelo nome de Jesus, muralhas viram pó,
morto ressuscita. Milagres acontecem. E é para a igreja. Isso é para a igreja. Então, a ignorância, irmãos, quanto ao poder que nós recebemos como filhos, por não conhecer a herança, é o maior inimigo. O inimigo não é o diabo, porque ele está debaixo do seu pé. Ele não pode fazer nada, ele só vai entrar se você ou eu, por não saber abrir a porta, falando o que ele fala, repetindo, não vai dar. Esse mês não vai dar, não. Está pouco mesmo, está fim do mês, já é assim. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está comigo no meio, entre aqueles que me ajudam. Olha o depósito que foi feito. O Senhor Jesus Cristo, Ele supre cada uma das suas necessidades, segundo o que o governo atual está fazendo. Não é, não? Segundo a crise que está sendo anunciada na televisão. Segundo as suas riquezas em glória. E ele disse, eu te dou o meu nome. Está o cheque assinado. Quanto é que tu vai fazer? Vai ser uma igreja pequenininha? Com uma salinha? Um violãozinho? Porque no mundo não é assim, não. Não é assim, não, meu irmão. O dono do ouro e da prata é o Deus que a gente serve. Não servimos a um Deus pequenininho. Mas, às vezes, nós falamos tanto do diabo que dizemos o diabo é que é forte, Deus é que é pequeno. Ei, Deus fica triste com isso. Não foi pequeno o que Deus fez. É grande e poderosa a salvação do Senhor. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande e poderosa salvação? Então, cuidado com aquilo que você está falando, porque, irmãos, existe gente que já é liberto, mas está escravo, e ele se sente satisfeito de viver daquele jeito. Irmãos, não é que essas pessoas não vão para o céu, elas vão para o céu, mas elas vão perder o melhor de Deus aqui na terra. Não existe pior inimigo da liberdade do que o próprio escravo que se sente satisfeito. Não, tá bom. É desse jeito mesmo. Não, pode ficar doente mesmo. Quando o Senhor Jesus disse que já te deu libertação da doença pelo seu sangue, Ele já te perdoou das ofensas. Eu não vou fazer a obra de Deus não por causa do meu passado. Moisés, ele fez a obra de Deus. O passado dele não o impediu. Um sangue agora não é mais um de animal que foi derramado. É o sangue de Jesus que te perdoou. E se Ele libera livre, sem condenação, quem é eu e quem é você para dizer eu não posso? Se Ele diz que você pode todas as coisas. Ei, quebra essa limitação de ficar lá preso. Porque grandes homens de Deus erraram. Irmãos, eu estou dizendo do passado. Não precisa viver nessa cativeiro. Você foi livre e perdoado. Avance para desfazer agora as obras do Senhor, do diabo. Porque houve perdão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E o apóstolo Paulo, ele fazia uma oração, porque essa redenção é tão grande, tão grande, tão grande, que os pensamentos deles são tão altos, tão altos, tão altos, que a pessoa pensa, será se eu mereço? Não, você não merece. Eu também não mereço, mas a graça, irmãos, é um favor imerecido. E muitos crentes estão dizendo, minha vida só pela graça, só pela graça. Mas você sabe o que é dizer, o que é que a graça de Deus fez? Ele fez de você um rei, um sacerdote, para reinar em vida, meu irmão. Um rei não é um mendigo, um rei não é um coitadinho, um rei não se preocupa com o amanhã, um rei dá uma palavra e está dito. Prego batido, ponta virada. O que a palavra do Senhor diz tem autoridade sobre as nossas vidas, irmãos. Então, olha o que o apóstolo Paulo disse. Eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam abertos. Eu oro para que você tenha espírito de sabedoria e de revelação. Porque é tão grande que a sua mente pode limitar, mas pegue os pensamentos grandes do Senhor. Porque existe uma grande expectativa do Senhor sobre a sua vida. Existe um grande poder que move você e te ressuscitou. Você estava morto no
delito, no pecado, não merecia essa graça, mas a graça veio e você creu nessa graça, não é pelo que a gente fez, mas é pela graça do Senhor. A graça do Senhor é o poder do Senhor, é a capacidade do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes quando eu chego aqui na igreja, chega um, diz uma coisa, chega outro, diz outra coisa. E naturalmente aqui na minha cachola eu fico dizendo, meu Deus do céu, e agora, Jesus? Irmãos, e sai a graça. E Deus faz milagres, porque não sou eu, não é os pastores, mas é o poder de Deus, é a capacidade de Deus. Talvez dentro da sua casa, lá no seu trabalho, tem um negócio muito grande. E você vai dizer, e agora? Meu Deus, será que eu mereço? Não é você, é a capacidade dele, é o poder dele, é o nome dele que desfaz as coisas para fazer acontecer milagres. Porque as pessoas veem que Jesus está na sua boca e eles, quando eles veem você, meu Deus, esse crente é poderoso. Tinha uma bronca tão grande ali, ele resolveu. Tinha outra ali, ele resolveu. E se eu tiver uma, para onde eu vou? Ele vai para você, para a igreja. Porque o inferno não prevalece contra a igreja. O inferno não segura a igreja. O inferno não segura a sua vida. O pecado não tem mais poder nem domínio sobre a sua vida. Você agora é livre. E ele orou, o apóstolo Paulo, ele disse assim, no verso 15, Efésios 1,15. Pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos, o povo de Deus, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Pois eu sempre oro. Pelo que o apóstolo Paulo sempre orava, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento íntimo e profundo o espírito de sabedoria e de revelação, ou seja, a compreensão sobre os mistérios de Deus. Irmãos, não é mistério. Ele estava desejando que fosse revelado, luz, viesse aqui, no espírito, aquele povo entendesse por dentro. E o que era que ele queria que eles entendessem? Verso 18, sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da sua vocação. Para que você foi chamado? Porque você está aqui na terra. Sabe, Deus tem uma expectativa para você cumprir. Então ele estava dizendo, eu quero que eles saibam para que eles estão aqui e qual as riquezas da glória dessa herança dos santos. Existe uma rica herança, existe uma herança gloriosa. Você precisa correr e ler o que te pertence, porque eu não posso colocar isso na sua cabeça. O pastor não está no seu dia a dia para colocar para você. E leio, cuidado para não esquecer das muito grandiosas promessas, porque por elas vem salvação, vem libertação. E o Senhor, e Paulo ainda disse, olha, existe uma riqueza gloriosa, que eles vejam, que eles saibam. E verso 19, e para que entendais e conheçais a grandeza insuperável do seu poder. Existe uma grandeza insuperável do poder de Deus sobre quem? Sobre quem? Quem? Sobre os que creem. Quem é os que creem aqui? Quem é os que nasceram de novo? Existe uma uma grandeza insuperável de poder. Irmão, se um negócio é insuperável, o Senhor disse, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ninguém. Quem é ninguém, irmão? Ninguém é ninguém. O diabo é ninguém? Ele é ninguém. Ninguém poderá te resistir. Enquanto você viver, não vai ter alguém que possa te resistir. Porque existe uma insuperável grandeza. Existe uma força avassaladora que prevalece. Você é um vencedor poderoso. Talvez o diabo disse tanto, você é derrotado. Não! Você é um conquistador, você é um campeão. Não há nada que é páreo para você, porque o maior está dentro de você. Existe, irmãos, uma capacidade para você superar. Existe
recursos inesgotáveis no céu. Existem riquezas incomparáveis. Existe uma suprema grandeza do poder. Existe uma incomparável grandeza desse poder. E olha o que ele fala ainda. Eu vou ler para vocês na NTH. Só um minutinho, porque eu gostei muito dessa versão. Aleluia. Aleluia. Ele disse no verso 18, Efésios 1:18, na NTLH. Peço para que Deus abra a mente de vocês, para que vocês vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E como é grande o seu poder que age em nós. Esse poder age em nós. Quem crê, esse poder está agindo em teu favor. E diz... é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. É o mesmo poder que fez com que ele ressuscitasse Cristo. Irmão, o maior poder não foi o mar se abrir, não foi maná cair, não foi paralítico andar, não foi cego ver, foi Jesus ressuscitar. Porque, irmãos, toda a humanidade estava fadada ao inferno. Aninha, tu pode vir aqui? Vou dar esse exemplo para encerrar, porque eu quero mesmo que vocês vejam. Tu pode subir aqui, Aninha? Olha só. Aninha é Jesus, tá certo? E eu sou Satanás. É só um exemplo, a gente é tudo de Deus. Então, quando o diabo, a Aninha entregou a chave para mim, Deus deu autoridade para ela. Eu fui lá, enganei ela e ela me deu autoridade. Sabe o que aconteceu? Nós somos servos de quem a gente obedece. O diabo prendeu ela assim. Não tinha ninguém que libertasse, não tinha nenhum homem que libertasse. Porque todos pecaram. Todos estavam presos pelo pecado, iam viver eternamente longe de Deus. Mas quando Jesus foi no inferno, quando ele foi lá no seu lugar, quando ele morreu a sua morte, por que ele foi lá? Pergunta para mim, por que ele foi lá? Para que você e eu não fosse. Amém? Ele foi lá e ele foi tomar a autoridade que estava na mão do diabo, porque ele disse, tem um cântico de vitória. Oh, aleluia, tem um cântico de vitória. Ele disse, não temas, porque eu sou o alfa e eu sou o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. Pedro, não foi na ilha de Pátimos? Caiu como morto aos seus pés quando ele viu. João caiu como morto aos seus pés quando ele viu, porque não era mais o Cristo em carne, mas era aquele que tem olhos de fogo, era aquele que tinha pés reluzentes, era aquele que da sua boca saiu uma espada afiada. E Jesus disse para ele, não temas, porque eu estive morto, mas eu estou vivo. E o Senhor está dizendo para você hoje, igreja, não temas, porque eu estive morto, mas eu estou vivo. Eu tenho pelos séculos dos séculos as chaves da morte e do inferno. Então, quando ele foi lá, irmãos, o diabo estava assim, ó, prendendo o homem. Jesus tomou, porque quando Jesus, agora, Aninha, Jesus foi lá, Jesus tinha pecado? Então, já podia segurar Jesus? Então, o Senhor disse, com sangue desse, eu comprei eles tudinho, solta. E Jesus sai, e aí agora, Jesus tomou a chave, e Jesus tem as chaves. Jesus tem a chave. E ele disse, ei, eu ressuscitei. E foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Agora você, discípulo, quem é discípulo? O que é para os discípulos fazer? Ide pelo mundo e pregai o evangelho. Dá glória a Jesus. Cura, libertação, restauração. Aleluia, vida, refrigério. Aleluia.
Aleluia. Fartura. Dinheiro, muito dinheiro. Aleluia. Saúde divina. Você não está morto, você está vivo. Fica de pé.